Nosso texto é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas 28, 9. Enquanto você se ajeita, queridos, esse ano, Deus ele tem nos dado uma palavra e quando eu fui discernir tudo que Deus ele tinha para nós, eu percebi uma realidade e compartilhei com outros amigos pastores de que o foco do evangelho atual ele tem produzido muitas pessoas superficiais. A Bíblia diz que dá para, por exemplo, fingir fé. A fé ela pode ser uma imitação, ela pode ser só algo que você encena. Jesus acusou os religiosos de se enfeitarem por fora e ele chamou eles de sepulcros. Por quê? Beleza exterior, aparência exterior. Não sei se você já viu um sepulcro bonito. Obviamente, você entra num cemitério, você, como uma pessoa normal, você não vai ficar ali admirando a beleza do ambiente, mas quando você entra no cemitério de Nova Iguaçu, à sua esquerda, por exemplo, vai ter ali um lugar, um local, todo no mármore preto, um mármore caro. E Jesus falou assim, vocês são como esses lugares adornados por fora, a beleza da vida de vocês religiosa, mas o interior de vocês só tem morte. O que a gente tem visto na ênfase do evangelho atual? Ele produz pessoas superficiais. Você não precisa ser, para você, o conceito que você tem de você, não precisa mudar, você não precisa olhar para dentro e falar assim, meu Deus, como eu mudei. Você não precisa disso. Você precisa aparentar para o outro. E aí, você vê que isso está muito distante do que Jesus morreu, pelo qual Jesus morreu, o propósito, a eficácia da morte de Jesus, a palavra de Deus, tudo isso está muito distante. Você acredita mesmo que Jesus foi para a cruz, morreu no nosso lugar, fez toda aquela obra de salvação, para que eu e você tivéssemos acesso a algumas questões morais melhoradas? Você acha mesmo que era só não jogar no bicho? Você acha mesmo que era só não furtar energia, não fazer um gato? Você acha mesmo que era só ser um homem fiel à sua esposa, só baseando nisso? É o que se espera do mínimo de uma pessoa, essas coisas. Tem nada especial nisso. O evangelho de Jesus, ele assusta, porque ele tem que dar conta de algo que eu e você não queremos, que é a mudança de dentro para fora. Ei, você tem que mudar num conceito que você aprove aquilo que você está vendo. Hoje eu quero focar em um lugar que a gente se incomoda. Eu vou te mostrar algo que faz parte da tua vida com Deus. Se você quer ser alguém que Deus olha e que te dá acesso à presença dEle, que aquilo que você faz para Deus seja algo que te dá acesso à presença dEle, você precisa focar numa questão. O texto que vamos ler, ele está dentro de um contexto muito interessante. Adonias, o filho de Davi, ele tem um plano maligno de tomar o trono porque o seu pai está debilitado. O rei Davi, o grande rei Davi, está fraco. E ele está lá na cama, deitado, debilitado, vivendo ali os seus últimos dias de vida. E Deus já havia falado com Davi que o sucessor de Davi era Salomão. Adonias faz o seguinte, e se eu pegasse alguns sacerdotes, algumas pessoas, alguns anciões, alguns líderes, e simplesmente eu fizesse agora um plano de poder de tomar tudo? Meu pai não vai ter força. Se eu chamar as pessoas, sacrificar e mandar anunciar que eu sou o novo rei, isso vai colar. E na realidade, agora seu pai, Davi, está convocando o povo e falando assim, não, eu preciso corrigir uma coisa aqui. Querido, você vai observar agora alguém falando para a sua geração coisas que deveriam estar presentes no desejo de um pai para um filho, num legado. O pai Davi está olhando para o seu filho Salomão
e falando assim, eu quero que você vá um pouco mais longe. Sabe por quê? No coraçãozinho de Davi tem uma falta. Ele foi o homem que trouxe o reinado justo. Jesus vai ser chamado de filho de? Jesus, ele vai ser chamado de filho de Davi, porque esse reino ele vai marcar para sempre. Não é um reino infalível, não foi um reino perfeito, não. É um reino que conseguiu algumas proezas, que vai imitar bem o que Deus queria. Davi vai se perder, Davi vai pecar, vai fazer uma dezena de coisas que não devia. E de repente Davi ele é tão zeloso por Deus, ele é um homem tão adorador, tão entregue e extravagante nas coisas que faz, que ele vai virar e vai falar assim, eu não moro num palácio, eu não tenho do melhor, as coisas não estão entrando em ordem, eu não conquistei uma cidade para mim, eu não conquistei tudo isso. Espera lá, como é que Deus vai ter menos do que eu? Quando ele chega diante de Deus e fala assim, vou construir um templo, Deus envia o profeta e fala assim, não, tua mão é suja, você tem sangue na mão, você tem morte, você é um guerreiro, você não tem uma pureza para fazer para mim um local que eu ponho o meu pé. Foi isso que Davi fala para os homens. Então ele olha para Salomão e pensa, eu não posso deixar isso escapar. Ele tem que ser o rei e eu tenho que transferir para ele conselhos. Que Salomão possa receber o reino e perpetuar o que eu queria. Eu não pude construir um templo para Deus, mas Deus falou que ele vai. Então eu tenho que garanti-lo nesse propósito. Querido, preste atenção. Se depender atualmente do evangelho que nós estamos vivendo, o evangelho vai morrer com certos homens de Deus. Eu ando desde 2018 assustado com os homens de Deus que têm partido. São pessoas muito específicas. Já citei aqui diversas vezes, mais uma vez, Túlio está com a Bíblia aí, Túlio? O homem que o Túlio deixou a Bíblia em casa hoje, o Shed, a Bíblia do Túlio, ela leva um nome, a Bíblia Shed. O Dr. Russell Shedd partiu. E uma dezena de outros homens, eu não vou continuar falando a lista, a gente sempre trata essa lista aqui. E desde o 18 para cá, vem partindo pessoas muito pontuais e que tocaram a terra com um certo avivamento. Trouxeram uma proposta de evangelho diferente. E essas pessoas estão morrendo. Eu começo a pensar se a gente não tem que se preocupar com o que está ficando. Porque eu não sei você. Eu não lidero isso aqui pensando que isso aqui é uma coisa que eu possa perpetuar. Não, não posso. Eu posso deixar alguma coisa no coração de alguém para que essa pessoa continue fazendo da maneira como eu enxergo o evangelho. Mas eu não posso garantir. E eu, apesar de você, talvez, que veio aqui primeira vez pensar assim, né? Você é jovem para ser pastor, sim, mas eu me preocupo muito com a minha morte. Isso é uma das coisas que eu peço sempre a Deus. Se eu sinto uma dor, eu falo, Deus, se eu já fiz tudo, pode até levar. Mas se eu não fiz, me dá condição. E vocês sabem muito bem que eu já preguei de pé quebrado, sentindo dor, pensando que ia morrer em cima do púlpito. Já falei isso tudo para vocês. Por quê? Porque literalmente eu vivo pensando na minha partida. Eu estou aqui construindo uma coisa que eu quero que perdure. Eu não quero que a minha geração me perca e sinta falta de mim. Que ela sinta saudade de mim. Mas não necessidade de me ter. A sensação que eu tenho é que os homens estão morrendo e estão levando consigo tudo o que eles estão fazendo. Eles carregam para o túmulo. Você olha alguém e você pensa assim, quem vem depois desse homem? Reinhard Bonk, evangelista, Evangelismo por Fogo, livro dele, conhecidíssimo, beleza, um ministério conhecido. Quando esse homem começou a pegar o Daniel Coleman e colocar na frente do ministério, eu pensei assim, por quê? Por quê? Como substituir o Reinhard Bonk? Como? A minha crise era essa, como é que alguém substitui um cara desse? Substituiu. Está aí. O ministério continuou. Agora a sensação que eu tenho é que se algumas coisas que você não está construindo hoje, se você cai durinho, essas coisas cairão junto com você. Hoje eu quero que você olhe para o Davi, angustiado,
Juro que eu nem... Davi, juro que eu nem entendi. Eu fiquei pensando, angustiado tá errado? Você viu que eles vieram te homenageando hoje? Esquece, Davi. Tu é o astro. Gente, eu levei tempo. Vocês agora... O delay veio aqui com muito atraso. Eu quero que vocês olhem para o Davi angustiado, não esse. O da Bíblia que você vai ler. E que você pense assim, meu Deus do céu. Será que o que eu estou trabalhando vai ficar? Ou cai junto comigo? Amém? Olha o que ele fala para o filho. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Olha o segredo que ele vai deixar para o filho. Ele relacionou com Deus e ele entendeu Deus. Ele disse, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Aí olha o que ele afirma. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Olha agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Aí ele diz assim, seja forte, eu amo. Olha que frasinha gostosa. E mãos à obra. Senhor, fala o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito de coração. O coração. Querido, o trem para te travar diante de Deus. Questione todas as vezes que na aparência você olhar para alguém e falar assim, por que tal coisa está acontecendo com aquela pessoa? Eu quero te pedir que você pare de julgar as pessoas por aquilo que você enxerga a olho. A olho. Com os seus olhos, você enxerga às vezes uma encenação. Eu vou te falar uma coisa, como pastor, às vezes eu me pegava, e depois que eu aprendi essa frase, sendo mais justo que Deus. Às vezes você enxergava alguém passando uma situação e tu pulava na frente de Deus, tipo assim, Deus, que injusto isso aqui, peraí. E eu tentava consertar o mundo. Não pode. Como é que essa pessoa está passando tal coisa? Ela é uma pessoa tão legal, ela é uma pessoa tão... Como é que ela pode estar tão assim? Como é que ela pode estar tão assada? E eu ia nessa bondade maligna, porque isso não pode ser bondade. Uma bondade que vai de encontro aos julgamentos de Deus, ela é uma bondade falha. Aquilo que você julga, que você acha que não é um ato de amor de Deus, pode esconder muita coisa entre Deus e uma pessoa. Pare de pegar, tem gente que não tem nem crise com Deus e pega uma crise do outro para gerar na sua própria vida. Olha fulano, olha o que ele está passando, como pode? Você está aí comigo? Tem muita gente que tem crise que nunca foi uma crise sua, foi a crise de alguém com Deus. Antes de você tentar justificar alguém, entenda, os juízos do Senhor são sempre justos. A Bíblia diz que toda vez que Deus é submetido a um julgamento, isso é Romanos, ele é inocente e o homem mentiroso. Se você o acusa, você sempre será o errado. Brincadeiras à parte, Deus é como as mulheres. Brincadeira. Foi só uma piadinha, só para não ficar muito pesado. Deus está sempre certo, Maio. Igual as mulheres, não é? Oi? Eu vi uma piadinha que uma pessoa falava assim, eu orei e Deus me deu exatamente o que eu pedi. Eu pedi a pessoa certa. E a minha esposa diz que ela sempre é a certa. Ela sempre está certa. Querido, Deus é sempre justo. Você nunca vai poder acusar Deus. É brincadeirinha, tá bom, mulheres? É brincadeirinha. Lá em casa, graças a Deus, uma das coisas que... Descubra isso no seu casamento. Uma das coisas que faz um casamento dar certo é diálogo. Converse muito. Tenha uma mesa confortável. Um lugar onde você possa sentar e ficar. Isso. Tem isso? Você usa isso? Fique feliz. Fique feliz.
É um dos melhores lugares para se resolver problema. Amém? Então sente mais à mesa. Nós estamos falando aqui que um grande líder está ensinando o outro a ser um grande líder, a perpetuar o seu legado. E ao invés dele ensinar tantos segredos, macetes, coisas, ele vai falar depois de uma lista de pessoas que ele deveria matar, substituir, quem ele deveria contar. Sim, ele vai instruir. Só que essas instruções, gente, pegue toda a instrução de Davi para Salomão e estude como um pai. Você vai ver que cuidado, que amor. Tem um momento que ele fala assim para ele: seja homem, mostrando que masculinidade vai além das características físicas, tem uma alma masculina, tem um jeito masculino de ser. Sim, ele está pedindo postura, homem, você tem que ser homem. Mas aqui, ele fala assim: olha para dentro, meu filho, começa tudo entendendo você pelo lado de dentro. Se você quer conhecer o Deus do seu pai, você vai precisar servi-lo de um coração íntegro e de um espírito voluntário. E disso Davi entendia. No dia que ele pecou, virou música, Salmo 51:10, no dia que ele peca, a oração dele é justamente pedindo para Deus: olha para a minha essência, corrige ela. 51:10 de Salmos. E você vai perceber que ele entendia exatamente disso. Ele se movia nisso. Era para Davi uma das coisas que ele falava assim: não abro mão. Não abro mão de quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Tudo interior, querido. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tudo que ele falou para o filho dele. Meu filho, você precisa ter um coração íntegro e você precisa ter um espírito voluntário. Em uma outra versão, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. O homem sabia exatamente, ele entendeu a relação com Deus e ele entendeu que Deus não é vendido. Por favor, tem muita gente, eu não sei se você já se deparou com isso, eu já na minha carnalidade. De eu pensar assim: por que essa pessoa é tão bem sucedida na tarefa dela de vida? A pessoa não mostrava uma sublimidade de conhecimento, a pessoa não mostrava quase nada, e tu pensava assim: não pode, é muito simples. E eu comecei a meditar, até que eu cheguei numa frase da pessoa que me mostrou o quê? O coração que ela tinha. E tu dá um passo atrás e tu fala assim: não precisa falar mais nada. A lição de Davi é: você precisa cuidar com aquilo que quase ninguém cuida. Querido, vamos ser sinceros. Você preparou uma roupa para vir. Você trabalhou teu coração? Você olhou para dentro de você? Você se escutou? Você determinou dentro de si uma perspectiva para esse culto? Você pegou e falou: não, peraí, eu vou lá com o coração para pouquíssimas pessoas. Obviamente tem gente que veio aqui cultuar, então você trouxe o seu coração com você. Nosso coração ele é tão interessante, né, que ele pode ir a lugares onde os nossos pés nunca pisaram. Nosso coração faz a gente voltar a circunstâncias que a gente nunca deveria ter voltado. A Bíblia fala que Israel, no seu coração, em Atos 7, voltou ao Egito. Você sabe muito bem que Israel, como nação, nunca mais voltou ao Egito para ser cativo. Mas no coração, diz o texto que voltou. A Bíblia diz que se você olha para uma mulher e você tem um desejo impuro no seu coração, o que acontece? Você adulterou com ela. Eu te falo, mas você não foi para a cama com aquela pessoa. Mas o teu coração te levou até lá. Você tem noção que o teu coração pode ser um bagulho que está aí te atrapalhando, travancando tua vida, e você está aí, faz urucubaca, aí depois está a campanha das 7 semanas do monte, aí você pede uma irmã para trazer um óleo de Israel ungido para você, aí tu faz o sinal da cruz e passa o óleo na tua testa, e tu vê a tua vida só dando para trás. Tu pensa assim: é porque eu não estou direitinho na igreja. Se eu entrar direitinho na igreja, quem te ensinou isso foi os cristãos? Perdão. Porque eles também não são cristãos, eles mentiram para você. O chefe não faz isso. O chefe não é um lugar onde a gente compra um serviço do céu para nos abençoar. Deus não participa de qualquer bagulho, Deus participa do seu propósito. Querido, presta atenção, nem no evangelismo eles estão fazendo direito.
Mentiram para você quando disseram para você que Deus tem uma grande obra na sua vida. Pensa comigo. Eu posso agora desistir do ministério e falar que não quero? Aí quer dizer que Deus agora fica assim, como é que eu faço? Eu perdi o Jefferson. Gente, a Bíblia diz, olha aqui, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Vocês são pastoreados por mim. Meu sapato sai facinho. Ele podia voar agora. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então isso se aplica a você. Se você não ama a Deus, isso não tem nada a ver contigo. E são chamados segundo quem? O seu propósito. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano que Ele faz você participar. Queira você ou não. Você pode ficar fora. Meu irmão, tem gente aqui que talvez nunca viveu um pingo do plano de Deus. E a igreja te mima para te ter. Nunca viu evangelismo assim? Cara, com a voz dessa, tu no mundo? Oh, meu Deus. Ei, Davi. Meu Deus, cara. O que a gente fez com ele, cara? Resolvido a identidade dele. Hein? Tu nunca viu isso? Pô, um músico desse, na minha igreja, rapaz, tu e ó. Querido, Deus não te quer para te usar, Ele te quer para se relacionar. Depois Ele te dá os propósitos dele, mas o princípio o começo da coisa é você e Ele um relacionamento de paixão. Aí depois, Deus não é serviçal, distribui currículo, gente. Não é mesmo? A igreja faz isso. Mas a igreja, de muitos momentos, ela é desviada dos caminhos do Senhor, ela não está nele, não. Davi podia falar de coração, porque afinal, ele é o homem que foi chamado. Vocês estão afiados, acho que eu vou pregar mais não. Vamos para casa. Para quê? Você sabe tudo? É interessante que isso é 1 Samuel 13, 14, onde o Senhor diz que ele proveu um homem segundo o coração dele, para substituir Saul. Agora, em 1 Samuel 16, 6, é o momento onde Deus vai revelar esse homem. E sabe o que está acontecendo? É o que justamente eu e você fazemos. Querido, eu vi isso na pele. Olha só esse texto. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu quem? Eliabe. E disse consigo, é óbvio, 7, e ainda viria Davi. 7. Ele vira e fala assim, é óbvio. Ele disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido? Ele falou, Deus, nem precisa falar, eu achei. Não tem, é óbvio. O que diz? Porém o Senhor disse a Samuel, tá louco? Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Ele está falando, tu não sabe o que é ele por dentro. Não olha, ele é bonitão, cara. Meninas, ó, ele é bonitão. Sei lá, vai que Deus está querendo falar com alguém aqui. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque eu o rejeitei. Qual foi o critério de Deus falar? Não quero nada com esse cara. Não quero nada com ele. Porque o Senhor não vê. Olha o que Deus está falando. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê o que, gente? O coração. A igreja de Jesus, ela ama a aparência. Ela ama. Esse meu jeito aqui me traz muito problema. Me traz muito problema. Outro dia eu estava num lugar e estava rindo. Um amigo meu foi apresentar e falou assim, ó, ele não é nenhum assim... Falei, caraca, virou regra agora. Parece que um vem no final, outro vem no começo. Não é nenhum pregador assim de Camboriú, conferencista. Falei, caraca, mano. Depois disso tu sobe, né? Sentindo o caco que Jó pegou para se coçar.
Tu fica assim, rapaz, eu sou o caco das feridas de Jó. Tu fala, cara, o que está acontecendo? Brincadeiras à parte, a gente precisa entender, querido, que a aparência para nós, ela importa mais do que devia. Ela chama atenção mais do que devia. As pessoas não querem saber o que está no teu coração. Elas querem que você aparente coisas. Falas políticas no nosso país, elas são encaradas como verdade. Ninguém se importa com o que um político faz, desde que ele diga que fará. Ninguém se importa, ninguém julga, meu Deus do céu, olha o histórico dessa, olha quem está falando. Não, ele falou uma coisa, não, ele falou que vai fazer. Ninguém se importa com a verdade dos fatos. Ninguém se importa com o coração de quem está falando. Ouça mais do que palavras, ouça o coração da pessoa. Quando Davi fala para o seu filho, cuidado com o que você tem no coração, se o seu coração não for inteiro, formado, plenamente convicto, plenamente estabelecido, você pode comprometer o que eu não quero que você comprometa, que é o futuro. Então Davi está falando assim, Salomão, se você não tiver um coração correto e um interior correto, se você não trabalhar o que você é por dentro, você vai acabar se perdendo porque Deus só vê isso. Em outras palavras, está falando assim, seu pai só teve serviço porque Deus fez de mim um homem segundo o coração dele, e o dia que eu errei, eu fui lá e falou assim, o que eu não posso perder é isso, porque foi isso que me trouxe. O dia em que Davi pecou, para você que acusa muito Davi, deixa eu te falar uma coisa aqui, ele não falou assim, desculpa Deus, não deixa o meu reino acabar. Quando a desgraça acontece no reino dele, diz a Bíblia que Davi sai da cidade, descalço. Descalço é como um escravo, com a cabeça coberta, e diz a Bíblia bem claro assim, e ele deixou a coroa, sabe aonde? Lá, no palácio. O filho dele, Absalão, dá um bote no governo, se auto-intitula rei, e ele diz assim, se Deus quiser, e se agradar de mim, eu não só volto para cá, como volto para o reinado. O cara não queria posição, ele queria servir quem o pôs. Então, antes de você falar de Davi, saiba, ele é uma pessoa que não ligou para o que tinha, para o dinheiro que tinha, para o que Deus tinha dado a ele. Ele falou, eu não posso perder a essência que me trouxe até aqui. E a essência que eu tenho diante de Deus é um coração inteiro para ele, voluntário para ele. Quando ele pecou, ele falou assim, se eu perder isso, não, Deus, cria, por favor, gera, tu pode. Faz de mim alguém com um coração que te agrada. Forma de novo aquilo que te atraiu. Quantas vezes você já pecou e falou assim, mexeu na minha essência? Desculpa, Deus, não me deixa ficar assim. Por favor, assim não, me ajuda, Deus. Vai, aquela simplicidade que eu tinha, aquele momento que eu conseguia chorar por qualquer coisa que eu fazia contra o Senhor. Qual foi o dia? Qual foi o dia que você se preocupou que um pecado pudesse mudar a tua essência? Falar de Davi é mole. Sim, fez atrocidade, pegou o seu braço lá, um dos seus 30, os 30 valentes de Davi, um deles era Urias, e mandou matar o seu amigo, para ficar com a mulher dele. Sim, fez isso. Mas quando foi buscar arrependimento, não tinha medo de perder o reino, tinha medo de perder Deus. E se Deus falasse assim para você, tu terá a minha presença, mas eu vou desgraçar a tua vida, porque foi isso que aconteceu com Davi. Tu volta até as coisas, cara, mas tu vai saber de uma coisa, para sempre, as coisas vão ruim para você, vão ter consequências dos teus pecados. E a pessoa, Deus falou assim, um castigo para você, mas a minha presença e o meu amor você tem. Você topa? Davi não tinha. O dia em que Saul pecou, ele virou para Samuel e falou assim, fica comigo para que o povo veja que você está comigo. Samuel era o profeta. Ele falou assim, para que o povo não se desespere. Ele manteve a aparência, ele construiu uma imagem para ele. Ele construiu uma estátua a Saul. Guerreirão. O escudo aqui, a lança. E ele falou assim, se você for embora e me rejeitar diante do povo, o povo vai começar a me rejeitar como rei. A preocupação de Saul, vai que eu perco o trono. Como é que as pessoas vão sentir segurança em mim? Um homem real de Deus, ele não está preocupado com nenhum tipo de posição. Aliás,
Ninguém que ama as posições estão nelas. Deus não faz isso. Deus não promove pessoas. Deus não tem nenhum compromisso com glória de ninguém. Isso serve para pastor e qualquer outro tipo de lugar. Porque você pode ter certeza, se alguém chegou a ir a um lugar de serviço a Deus, se Deus o levou até lá, porque também tem isso, a instituição também leva, mas se Deus o levou até lá, aquela pessoa tem alguma coisa que ela vai precisar para o resto da vida dela manter. Deus não me pede que eu lote a minha agenda, mas Ele vive me pedindo certas coisas que Ele me ensinou. Coisas que o meu coração, coisas que não tem preço, coisas que você não tem como colocar, coisas que você não tem como vender, coisas que você não tem como transferir, coisas que tem que ser formado. Você está aí? Se eu te fizer essa pergunta, se o seu coração está inteiro para Deus, se tudo que Deus conseguiu formar em você, ou Ele já conseguiu formar, Ele conseguiu fazer alguma coisa dentro de você e já tem um coração que atrairia Deus sem sombra de dúvida, que Deus poderia olhar para você e falar assim, cara, eu não tenho problemas em te dar, em te levar, em te deixar. Essa história de quer dar poder, quer ver o que tem dentro das pessoas, dar poder para ela, como assim? No reino de Deus, não. As pessoas mais inteiras, as pessoas mais íntegras com Deus, são pessoas que não amam a posição, elas não precisam do poder, elas precisam do servir, porque elas conjugam duas coisas. Elas têm um coração inteiro para Deus e têm dentro delas uma vontade pela obediência. Eu falei isso com o pastor uma vez, falei assim, para você ver o meu grau de insatisfação com os resultados que nós temos tido, se a igreja tivesse 500 membros hoje, eu estaria com o mesmo problema de agora que eu estou te apresentando. Por quê? Porque Deus não me fez zelar pela multiplicação numérica apenas. Deus me fez sonhar com a formação de pessoas, de discípulos, de pessoas que conheçam Deus. Então, se eu vou na tua casa e você fala assim, nunca tive uma experiência com a voz de Deus, para mim é frustrante. De coração. Mas não vamos ficar falando de mim, porque não é comum, gente. Nenhum mentiroso, a pessoa da falcatrua, da mentira, ele nunca vai chegar e falar assim, meu sonho é dominar a tua vida e ter o teu dinheiro. Eu aqui não estou nem aí para a Bíblia. Eu uso a Bíblia para te arrancar dinheiro. Ninguém vai chegar a fazer isso em cima do púlpito, gente. Todos eles falam que amam a Deus, que servem a Deus. Qual é a questão? A essência sempre fala mais alto do que as palavras. A boca fala do que o coração está cheio, né? Você sabe quando foi que Jesus falou esse texto? Quando ele olhou para os caras maus, falando coisas boas. Aí ele virou e falou assim, como é que vocês falam coisas boas sendo ruim? Bota para fora o que está aí dentro. Ou seja, meu irmão, não é que a boca fala porque transborda, porque vem. Ah, você falou isso aí porque teu coração está cheio disso aí, né? Não. Tem hora que a gente mente a beça. E Jesus falando, tuas palavras é de acordo com o teu coração. Põe para fora quem você é. Mentir, fingir, melhorar, encenar é a pior desgraça que você pode ter para a tua vida. Ainda mais no contexto diante de Deus, onde podemos ser transformados de qualquer coisa que tem no nosso coração. Querido, o que Deus menos precisa de você é que você fique forçando a barra para aparentar uma coisa que você não é. Vai por mim, querido. Olha aqui para mim, que fui pastor aos 22 anos, tive esse desafio de encarar a igreja de Jesus que gosta de um cara, a paz do Senhor, igreja. Eu não tenho nem gases. Sim ou não, Anselmo? Rapaz, eu já vi alguns de vocês passando dobrado, cara. A pessoa deve falar bem, meu pastor, não sei o quê. Aí tu vai apresentar para... Eu já vi pessoas me apresentando e o outro falando assim, ele que é teu pastor? É isso, gente. Não ligue, não ligue. No reino de Deus, nós construímos um ambiente para ser covil, para ser esconderijo de hipócrita. Os caras são imorais,
Bota um pastor para falar para casal. Se tudo que ele vier propor é sexo e flertando com a sujeira, você percebe que ele não tem conteúdo. Tem muito pastor imoral. Foram num casamento que um pastor famoso aqui de Figueira foi fazer. Cara, o cara só falou bobiça, indecência. Bobiça aqui é para os mineiros, gente. Bobiça é uma palavra muito legal para os mineiros. O cara só falou de bobiça. A gente tem que maldar essas coisas, gente. O cara está deixando transbordar o coração a impureza, a indecência, a imoralidade. E, mano, ele não usa a blusa do time dele, tá tudo certo. Pô, ele fala, graça e paz, querido, eu estou aqui para falar com você. Sua vida nunca mais será a mesma. Tudo de plástico. São de plástico, são fingidos. Mas isso te atrai, querido. Fala para mim que não. Duvidei. A nossa fé é muito contraditória a esses moldes. Sabe por quê? Jesus na cruz, na profecia de Isaías, é alguém que não tinha aparência nem formosura. E quando olhávamos para ele, os desprezávamos. A nossa fé começa com um ato que quando você olha, você fala assim, isso? Tanto que Paulo vai dizer aos Coríntios, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por quê? Esse é o sinal de Deus, essa coisa insignificante, um homem preso na cruz morrendo? É isso que vai salvar a vida? É. É justamente simples para a gente banalizar e perder a nossa salvação. Ou a gente crê e ser salvo. É um ato banal, a cruz é um ato banal, é uma morte que era a morte comum da época. Morte de cruz era uma morte horrível, era para pessoas horríveis. E Jesus foi para lá, falar, vou morrer assim, como um dos piores. Aí tu fala, então, se eu crer, esse negócio de crente, então, é crer na cruz, aquela morte lá, é uma morte para pagar os meus pecados? Isso. Ah, pastor, isso é muito loucura. Tá tudo bem, querido. No último dia tu apresenta alguma justificativa e vê se cabe. Eu, lendo a Bíblia, só a cruz. Só a cruz é o preço que paga. E depois do que vem com a minha crença na cruz, é o que muda a minha vida. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós, nos dá uma nova natureza, começa a gerar dentro de nós a pessoa de Jesus, eu começo a poder responder a Deus como filho. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso aqui que eu estou falando para você é o Evangelho, bem simples. Então a cruz foi um ato banal justamente para você crer num ato simples. Não podia ser algo mirabolante, complicado. Não, negócio simples. Um homem morto na cruz como dois do seu lado, lembra? Não é só para fazer a cena, não. Era porque morreu no atacado. Tipo, é mais um. Bota um ladrão de um lado, outro do outro, e bota um mentiroso na frente, no meio. Era isso, gente. Farsante. Diz que é rei dos judeus. Escreve aí na cruz dele. Está falando que é o rei. Zomba dele. Vamos botar ele aí. Bota aí. Rei dos judeus. Essa é a acusação dele. Mentiroso. Ninguém fez dele rei, coisa nenhuma. O imperador aqui é César. Mata. E você tem que crer que isso, é isso aqui. Agora você pode ficar com um modelo novo. Onde tudo que tem aparência... Querido, eu estava com um crente, ele veio me apresentar um negócio, de investimento. Aí ele virou e falou assim para mim, pastor, eu comecei a investir num relógio, o cara estava saindo das dívidas naquele exato momento. Só que ele vendia a vida de prosperidade. Aí ele tinha que vender que o investimento que ele estava querendo... Era pirâmide, esquema de pirâmide. Aí ele veio com um relógio e falou assim... Ele falou para mim, eu vou falar aqui que é para o senhor. Se eu chego nas palestras, eu não tenho um celular desse, e eu não apresento isso aqui, como é que eu vendo? Aí ele falou assim... Quando você vai ver no meu Instagram, ele tinha, gente, foto com carros de luxo, mas que não era dele. Ele encostava aqui, via... Já falei pro Léo, não botou o verso ali não. Foi, tá me arrebentando. O pessoal entra e fala assim, esse verso aí é do pastor. Tá na porta da igreja do pastor. Não é assim? Pô, me quebra. Brincadeira. Quero eu um dia botar um verso aqui. Não tem problema nenhum. Desde que eu possa pagar, né? Que no viro busca e apreensão.
Tem problema, gente, de eu ter um verso? Eu não posso é pagar com o dinheiro da igreja, posso? Não. Acho que você, sei lá, vai! Não. Satanás. Isso. Às vezes o inimigo confunde, né? Aí você entende que as pessoas, elas falam assim, vale a pena mentir, porque o outro compra a minha ideia. Cara, que mundo é esse, gente? Desculpa. Eu falo isso mesmo, eu falo assim, gente, se eu sou da outra igreja, eu acho que eu ia ser demitido. Porque eu não gosto de cerimônia. Teve uma vez que uma pessoa falou assim, de assumir uma igreja, eu falei assim, eles não me aguentariam. Porque eu não sei ser cerimonial. Quando eu estou aborrecido, eu sou tão transparente que isso me atrapalha. É por isso que a gente tem um ótimo casamento. Transparência a gente não encontra, a gente não é uma virtude que se compra, não tem uma prateleira lá, vende transparência. É uma coisa que se constrói. É uma coisa que você começa a não ter medo de quem você é, do que você sente, do que você dá conta, das culpas que você carrega. Você começa a resolver. Então você não tem medo de aparecer de verdade, porque você não tem nada para esconder. Se a voz apresenta e a cara concorda, não importa quem você é. Não importa. Não importa se a sua filha está querendo te socar no mesmo instante. Não importa. Nós não queremos saber, não vamos entrar nesse quesito. Lembra? A mãe está lá, qual é a piada? Que eu pensei que era só piada. A mãe está lá, o pastor foi fazer o culto fúnebre e começou. Nosso irmão que partiu para o Senhor, um homem tão apaixonado por sua família, criou seus filhos tão bem, um homem exemplo para todos nós, um irmão que nos deixará saudade à viúva, não sei o quê. Aí a mulher olhou assim, filho, vai lá ver se é seu pai que está no caixão. Eu pensei que ia ficar só na piada. Mas nós temos agora casos reais. Peça ao Senhor, querido, que forme essas duas coisas em você. Um coração íntegro e um espírito voluntário. É interessante que uma igreja chamou a atenção de Paulo. 2 Coríntios 8:3, você só anote. É uma igreja, a igreja da Macedônia, uma igreja extremamente pobre, que voluntariamente participou de quê? Uma oferta. Essa igreja falou, eu não estou nem aí para o meu estado, eu estou aqui sem forçação, eu posso estar aqui livre, porque eu quero fazer. Como que alguém pega das suas posses que não possui e tira alguma coisa do que não tem? E ainda assim, movido de forma voluntária. Meu irmão, está na hora de você analisar que talvez o teu coração, as coisas que tu não faz pelo teu irmão, as coisas que você não faz por outra pessoa, as coisas que você não faz por Deus, não é porque você não tem tempo, não é porque você não pode, é porque você não quer. Teve uma vez uma pessoa brincando, vendo, né? Eu tirei minha carteira, foi uma felicidade de todos nós, coisas que a gente conquistou juntos, e de repente, o irmão vira e fala assim, pastor, eu tenho um sonho. Do nada. Ele vira e fala assim, te dá um carro. É sério, cara? Eu falei, se isso for verdade, que Deus te abençoe para isso. Aquele irmão tinha posse, pode ficar tranquilo. Não tinha posse, não tinha nada. Eu falei, mas se isso fosse uma verdade, isso te move. Aí, os irmãos se uniram entre os irmãos e me deram meu primeiro carro. E aquele irmão participou. Eu falei assim, eu acho que o que ele quis era de verdade, né? A gente não sabe, mas assim, o que ele mostrou era de verdade. Pagaram lá parte da parcela, a gente pagou outra parte e assim foi. O carro foi comprado, depois os ladrões levaram. Era bonito, né? Cara, aí, Davi. Dá vontade de achar ele aí só para fazer aquele arranhão que tu reparou para mim? Dá vontade, Davi. Só, poxa vida. Rebentar aquelas rodas bonitas. Rodão, né? Nunca deixem o Vitor dirigir o carro de vocês. Ele foi o último a dirigir esse carro. E se você algum dia ver essa seguinte cena, Vitor dirigindo o teu carro e o Alex do lado, meu irmão, liga pro seguro e fala assim, vou precisar de vocês. Pode ficar, bota alguém de plantão aí que eu não posso ficar sem carro. Só lembro do Vitor falando assim, quer que eu tire as ferramentas?
O computador está aqui dentro. Eu falei, não, deixa tudo aí. Pode deixar. Azar. O azar te persegue. Ele falou, por Deus, quer que eu tire os computadores? Aí eu só lembro assim, ó. Não precisa não. Pode ir lá buscar a comida. Pode ir lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entende que seu coração, movido de forma errada, com esse espírito de voluntariedade quebrado, isso vai comprometer o que Deus quer fazer com a sua participação? Deixa eu te falar uma coisa franca e real. O dia que um Elias falou para Deus assim, ó, tô cansado. Deus falou, unge alguém no teu lugar e vem. Você entendeu que ele não falou, por favor, fica, senão eu não sei o que eu faço. Detalhe, ele falou assim, você vai ungir Jeú, rei da Síria, rei Israel, fulano, rei da Síria, que eu esqueci agora, e o Eliseu no teu lugar. Sabe o que ele fez? Pegou, ungiu Eliseu e falou, tô indo embora. Ele não unge os reis. Quem unge os reis foi Eliseu. Ele estava falando assim, eu tô nem aí, eu parei de participar, Deus, eu não brinco mais. Não conta comigo. Para mim deu, acabou, eu tô indo. Querido Deus, Ele não vai ficar cantando você, por favor, participa. Você pode estar totalmente de fora do que Deus está fazendo e está tudo bem. Deus não vai te amaldiçoar, nada disso. Você não está participando. E isso irá trazer para você um sentimento que todos nós possuímos quando não estamos no propósito de Deus. Um vazio. Cara, tu pode estar fazendo qualquer coisa, ganhando. Tu pode estar, o resultado lá no alto, no ápice. Tudo que você sonhou, idealizou, está andando. E aquilo não está conectado ao que Deus tem, ao que Deus quer que você faça e participe. Sabe o que vai acontecer? Simplesmente você verá o teu coração procurando um propósito para viver. E, querido, essas pessoas podem nunca falar isso para a gente, olha, é verdade isso aí. Mas quando elas sentam ela e o silêncio, coisa que não está acontecendo muito na nossa geração, quando elas sentam na companhia do silêncio, elas pensam assim, cara, o que é vida? O que é isso? É sobre isso. Pessoas, às vezes, que não têm Deus e um relacionamento com Ele, imitam muito perto do que é viver por um propósito. Estava vendo a chegada do Nenê no Botafogo da Paraíba. Perguntaram para ele assim, cara, ele falou assim, talvez mais 2 anos. Ele falou assim, eu não tive lesão, cara. O cara falou, mas espera aí, tu faz cardio de manhã, treina e depois fica treinando finalização? Ele, sim. Ele falou assim, mas com essa idade? Ele falou, cara, para mim isso não é trabalho, isso é leve. Ah, Vasco. Por que, Vasco? Coutinho. 1.700.000. Nenê, 250.000. Nem economia a gente sabe fazer. Meu Deus do céu, matemática. Bota o Nenê lá, gente. Dá 20 minutos pro Nenê. Tava bom. Tava não? Hein? O cara sabe, Anselmo, uma coisa que nós que temos Deus e a participação da restauração do universo, de tudo criado, Deus quer que você participe disso, e você não se sente lisonjeado. Você quer que o teu pastor te empurre para uma tarefa da igreja. Eu estou querendo te empurrar para o teu ministério, que vai servir a igreja e ainda de quebra vai te suprir, vai te deixar com um senso de realização de, meu Deus do céu, eu estou num lugar, eu encaixei, eu achei meu lugar. Querido, nós não somos tapa-furo das coisas, não. Deus, Ele quer que você participe, mas se você não quiser participar, Ele vai encontrar outro. O Davi fez muito para Deus. Quando partiu, ele tinha um temor tão grande. Voltando ao texto, 1 Crônicas 28, agora 10, verso 10, ele vira e fala, tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Em outras palavras, pega firme e não seja negligente. Mãos à obra. Pastor, sei o que devo fazer, sei para onde ir, mas não faço. É desprezo. Deus pode estar propondo para você uma coisa simples. Para você é simples. Para o plano eterno de Deus,
É o Pedro olhando e falando assim, que história de cruz é essa, cara? Tu tá maluco? Nós estamos andando aqui, a turma toda andando atrás de nós. Jesus, isso não te acontecerá. Foi o que Pedro, quando ouviu a proposta da cruz, quando Jesus começa, diz Mateus 16, a falar da cruz, daquilo foi esquisito. Que papo, como que você... Eles não sabiam, gente, a cruz vai se tornar crucifixo, nós vamos andar com cruz, vamos botar cruz dentro de igreja. Eles não sabiam disso, não. Quando Pedro ouviu que Jesus falou que ia morrer na cruz, ia morrer, morte, ele vira e fala, pera, que história de morte é essa? Não, nós vamos trazer o reino de Deus, Jesus. Toda hora você vai ver alguém falando assim, quer dizer que o teu propósito é esse? Mas assim, por que você não... Cara, se eu ouvisse tudo que botasse em prática tudo que eu ouço, o que menos eu ia estar fazendo é cuidando. É fazendo o que me satisfaz. De coração, querido, tem custo. Tem custo. A cruz não foi um ato de sofrimento. Tem custo. Toda vontade de Deus vai ter custo. Agora, não tem lugar de realização maior no mundo. Eu duvido de pastor que começa a se sentir, ele perdeu, o coração dele desinteirou. Alguma coisa caiu. Se ele simplesmente olha para a igreja e fala assim, não vejo mais motivo de pastorear. Dói, a falta de resposta dói. Gente, vou te falar uma coisa aqui. O que mais doeria? Presta atenção. Uma resposta, tentando conversar, ou um descaso, um silêncio onde a pessoa pensa assim, pode falar, Cris, eu não vou fazer nada. As atitudes de alguns irmãos é assim, eu não vou mudar. Isso dói a beça, isso machuca. Essas pessoas não batem em falso pastor. Eu já peguei esse macete. O diabo ele conseguiu projetar os falsos pastores para um lugar de imperador. Então eu já me armei. Falei, você quer saber? A indiferença de alguns me indicam que não andam comigo. Porque o pastor na Bíblia, pelo menos a Bíblia que eu leio, ele é um orientador, um guia. E você não guia pessoas que não estão ouvindo debaixo das suas orientações, andando por aquilo que você aponta. Você não guia essas pessoas. Se eu for na tal da não sei o que da Janjana, eu tenho que seguir a Andressa, que é a Janjaneira chefe. Não? Ela se perde? Então eu vou seguir o Túlio se eu for na Pedra da Tartaruga, porque o Túlio levou a gente na Pedra da Tartaruga. Levou. Prometeu e entregou. 1 hora de trilha dentro, não nos perdemos. Né? Então vamos lá. Mas se de repente você quer improvisar, meu irmão, presta atenção aqui. Jesus não é o teu pastor. Aqui na terra, ele deixou uma figura para exemplificar o cuidado dele pastoral. Você me entendeu? Não. Jesus virou para Pedro e falou assim, você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. São minhas. Mas para cuidar, dá na mão de alguém. Jesus não vai fazer isso pessoalmente com você. Por quê? Porque ele não quebra aquilo que ele estabelece. 1 de Pedro, sei lá, hein? Acho que tem alguém precisando disso aqui. Isso ficou mais sério. 1 de Pedro 5, 3. Não, perdão, 2. Vamos no 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunho do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Eu não tinha pensado nisso não, os pastores falam, eu sou participante da glória que há de ser revelada. É um lugar posto alto. A glória que vai revestir toda a criação, nós participamos desse negócio. Já é muito, né, gente? Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Tem um monte de pastor falando que foi obrigado, que botaram uma arma, que botaram uma doença nele incurável, que ele só curou, depois foi para o ministério. Não, André, você tem ninguém obrigado. O dia que eu for botar a mão na tua cabeça pastoral, você tem que estar aqui querendo. Obrigado, você não vai estar. Aí, não pode. Mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Por que a gente tem que fazer direitinho o que Deus está mandando fazer? Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho, sem domínio.
E quando o Supremo Pastor se manifestar, o que vai acontecer? Vocês receberão a coroa da glória. Tem um Supremo, meu irmão, mas hoje o cuidado está sobre os homens de quem? Não dá, a gente abriria em Atos 20, 28, você vai ver isso de novo. O teu pastor também falou lá em João 20, 21, que sim, quem cuida é gente, quem cuida é homem. Eu te peço perdão se a igreja de Jesus não soube te pastorear, mas se você quer fazer parte desse rebanho aqui tem pastor e eu gosto de cuidar, e vou te falar, eu entendi o que é cuidar. Por isso que a gente não te domina, tu acha que está fazendo o que tu quer, contando que você não influencie na igreja, meu irmão, tu pode andar nu pela rua. Não entendeu? Contando que você não influencia outra pessoa, ou seja, você não é voz aqui para ninguém, tu faz o que tu quiser. Tu pode ser agiota e daqui da igreja. Membro? Não. Participante. Senta aí. Tu pode sentar aí. Participar de culto? Está aberto para todos. A gente ama todo mundo, vai abraçar todo mundo, vamos brincar, vamos conversar, vamos comer churrasco. Te dar voz aqui nunca. A gente nunca vai permitir que você ensine a ninguém, porque você não é um modelo. Rebanho segue. Você entendeu a diferença? Eu entendi esse lugar. É complicado. Só que sabe o que a gente não pode pensar nunca? Tem algo que a gente está fazendo, Davi, que é o conselho de Davi. Tenha cuidado. Por que o cuidado? Porque vamos lá, Salomão escreveu um bocado, não escreveu? Cara, ô cara para escrever. Se não bastasse, teve uma família bem grandinha. Só que o que ele precisava fazer, ele precisava construir um lugar para Deus habitar com a sua presença. A gente vive distraindo. O cuidado do Davi tu vai perder de vista. Entrou o ano, março tá logo ali. Tá aqui. Boa notícia, acabou de chegar. Eu te faço uma pergunta. Sua listinha de prioridade, aonde Deus estava lá em alguns quesitos, entrou em operação? O propósito que Ele te deu, entrou em operação? Cara, mãos à obra, seja forte. Você está me ouvindo? Mãos à obra. Não negligencie, não faça corpo mole. Querido, sofra por isso. Entenda. Não é agradável tudo que nós fazemos para Deus, no sentido físico, às vezes emocional e às vezes espiritual, mas sempre haverá um refrigério. Nós não fazemos nos desgastando no aspecto de nos prejudicar, mas há um desgaste. Por favor, sangre por alguém, soe por alguém. O teu mestre sangrou mesmo. Paulo disse assim, tudo sofro. Por quê? Pelos escolhidos. Você tem noção que Paulo fosse o motivo do meu sofrimento é a igreja? Acho que nós precisamos de pessoas mais assim, que falam, eu que não negligencio isso. Querido, tudo que foi estabelecido para dar fruto e não entrega, tem um fim que você não queira saber. É possível que Deus feche uma igreja que ainda está aberta. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Falou isso para uma igreja. Estava lá de fora, tentando corrigi-la. A outra, ele vira e fala assim, lembra de onde você caiu? Ele está o tempo todo tentando participar, tentando voltar, tentando fazer as coisas estarem na onde ele quer que esteja. Aí você lembra de onde você caiu, arrependa-te, porque senão eu virei e tirarei o teu lugar no luzeiro, no candelabro. A Bíblia fala que João vê 7 candeeiros, 7 candelabros, 7 luzeiros. Efésios era um deles. Olha o que Jesus falou para eles. Cara, tu és sim minha luz, mas eu te apago molinho. Eu te apago molinho. Eu tiro você desse lugar. Eu removo você daí. Uma igreja pode ser apagada por Jesus. Você entende isso? Ela pode estar abertinha.
galpão bonito, e a luz? Apagada. Jesus falou isso. Eu quero te dar esse conselho. Está lá na tua listagem fazer alguma coisa que era eterna de Cristo para você? Mãos à obra. Cara, porque senão tu sabe para onde ir e não tem ido. Isso vai ter consequência. Você está falando, eu sou alguém que preciso fazer alguma coisa, mas quero ser negligente com isso. É uma escolha. Meu Deus do céu. Ouça o conselho do Davi. Tenha cuidado, porque o Senhor escolheu você. Então você tem que fazer. Vai lá, não negligencie. Que hoje, querido, o seu coração seja devolvido a esse lugar de integridade e de voluntariado, em nome de Jesus. Amém?